Irmãos, a pastora Sandra havia me pedido, eu digo, me cobrado, que a gente falasse um pouquinho sobre o calendário. Falar sobre o calendário, antes de mais nada, é um assunto que eu tenho assim, um grande prazer no eterno, porque o meu aprendizado do calendário foi um aprendizado na prática. No ano de 2013, Sukkot 2013, a casa ainda em reforma, eu já testemunhei isso aqui algumas vezes, a casa ainda em reforma, a parte ali de baixo ainda não tinha nada dessa estrutura que tem hoje, a sucá foi montada ali onde hoje é a cozinha, no meio de brita, areia, pedra, e eu vim dormir uma noite aqui sozinho. O Eterno virou para mim e falou assim, e foi tarde de manhã, primeiro dia. Desse dia em diante, o estudo do calendário se tornou para mim, não uma obrigação, mas um prazer, porque Adonai, ele se revela por meio dos tempos, das datas, e ele tem como uma ferramenta para que o homem se aproxime dele, um arcabouço legal dividido por dias, semanas, meses e anos, para que nós possamos ter os encontros regulares com Adonai. Mas por que o tarde de manhã, para mim, foi o grande despertar para a necessidade de compreender o calendário? Porque a gente sempre tem a sensação de que quando acorda de manhã o dia começa, né? Mas o dia ele termina e um novo dia se inicia ao pôr do sol, segundo Gênesis capítulo 1. Nós vamos ver isso outro dia. Talvez eu tenha que ter umas 3 tardes para conseguir falar a respeito de tudo que precisa ser falado do calendário. A minha ideia inicial era falar em 2 tardes, mas depois do ensino de hoje de manhã, eu vi que eu vou precisar fugir do cronograma que estava previsto para isso. E eu tive uma suspeita que eu ia ter que fugir do cronograma por causa de ontem à noite. A Amós não me deixou dormir ontem à noite de novo. Então eu tenho percebido que isso é um sinal de que ele quer mudar alguma coisa que está cronometrado para ser feito. Coisa de um mês atrás eu tive uma experiência semelhante e eu estou começando a entender que eu tenho que parar de tentar agendar as coisas, sabe, Lucas? Você que gosta de tudo muito bem agendado, cuidado que daqui a pouco a Adonai pode te botar numa dificuldade como essa e desfazer a agenda. Por quê? Mas antes de começar isso, eu queria fazer um agradecimento público à vida do Léo Rodrigues, que está ali. Léo, é de coração a minha gratidão. Esse ano o calendário teve uma grande ajuda, um grande auxílio, que foi a revisão do Léo Rodrigues. Ele não pôde fazer toda a revisão, ele está ainda passando por uma dificuldade, auxiliando a mãe dele num momento de grande dificuldade, mas ele se dispôs e foi um grande amigo, um grande irmão, para que o calendário fosse revisado antes de ser enviado para a gráfica. É a primeira vez que a gente praticamente consegue fazer. Fica aqui a minha gratidão, Léo, a você e a sua família, por toda a ajuda e por todo o auxílio. E como ele me disse semana passada, vamos começar mais cedo, né, no próximo ano. Fica aí nosso compromisso, Léo, para a gente começar mais cedo, para a gente chegar onde Adonai deseja, né? Mas por que eu acredito que o Eterno mudou o cronograma do que ele queria falar? Se vocês olharem ali, tem uns 50 slides prontos ali desse tema calendário. E em cima do que foi falado hoje de manhã, eu preciso entrar em alguns pontos com vocês antes da gente falar. Porque falar do calendário não é tão complexo. Mas entender a necessidade de ter um calendário que é o grande calo no nosso sapato. Porque olhar um calendário, um compêndio de datas, existe o calendário ocidental, tem o calendário que é o gregoriano, tem o calendário chinês, que é um calendário próprio, tem o calendário hindu, tem o calendário islâmico, tem o calendário judaico. Por quê? Tão importante estudar um calendário. Essa que é a diferença.
Se vocês olharem dentro de uma lógica de estruturação de um calendário, o calendário ele vem para reger um tempo de uma determinada comunidade. Então o calendário chinês foi criado pelos chineses para eles se organizarem dentro do tempo de vida. E assim todos os calendários. O calendário judaico não. Ele tem uma particularidade, o calendário judaico. Ele não existe pela necessidade de reger o tempo. Mas Adonai rege um tempo e existe um calendário para nós entendermos esse domínio do tempo que Adonai tem. Por quê? Eu vou entrar com vocês, mas eu preciso pegar o gancho do ensino da manhã em Êxodo capítulo 12, porque ali a gente pode se confundir a respeito de que Adonai criou o calendário e depois ele instituiu os sacrifícios. Não foi. Ele institui o sacrifício e para reger o arcabouço de sacrifícios contido na Torá, ele permite ao povo judeu desenvolver e formatar um calendário. Mas muita gente tem essa dificuldade por causa do capítulo 12 de Êxodo e eu vou começar por ali. Mas aonde que eu quero entrar com vocês aqui? A pastora Sandra hoje nos ensinou pela manhã sobre feitiçaria. Do início ao fim o assunto foi saber separar o santo do profano, para que nós não caiamos no problema da feitiçaria. O pecado de feitiçaria, segundo a palavra de Adonai, é o mesmo que da idolatria e mesmo que da prostituição. Tá? Então, quando você olha Adonai fazendo uma denúncia sobre feitiçaria, ele está dizendo que em meio a um determinado povo está havendo prostituição, idolatria e feitiçaria. É o mesmo pecado. Tudo aquilo que desvia o conceito sacral que Adonai dá a uma determinada coisa, na sua palavra, ele se traduz por feitiçaria. Então, se eu pegar o Shabat, que é uma instituição divina desde a criação, ele é um sacrifício, o Shabat é um sinal, o Shabat ele é uma festa, o Shabat ele é uma assinatura divina da criação. O Shabat tem inúmeras atribuições sobre ele. Se eu pegar o Shabat em qualquer uma dessas atribuições e cumpri-lo de maneira a distorcer a Torá, seja de forma flagrante ou sutil, eu cometi feitiçaria. Eu fui idólatra ou eu prostituí. Isso é uma coisa que tem que ficar pacificada entre nós. Sabe por quê? Eu não posso cair no problema, Leomar, de dizer assim, eu sigo uma linha judaica askenazi. Então eu acendo a vela de Shabat, pastora, tantos minutos antes do pôr do sol. Eu sou sefaradi. É diferente. Ou a minha forma de acender. Não é disso que eu estou falando. Isso é a tradição judaica por trás da tentativa de perpetuar o mandamento de Shabat. Não é esse o ponto. O ponto é que eu posso fazer do jeito askenaz, do jeito sefarade, do jeito isso, do jeito aquilo, e mesmo assim estar profanando o Shabat por meio de uma feitiçaria. Se eu uso a instituição do Shabat para praticar algo que não está dentro da essência do Shabat, eu cometi feitiçaria. E assim com as festas, e assim com os sacrifícios diários, os sacrifícios mensais e qualquer outro dos mandamentos contidos no arcabouço da Torá, quando ele é aplicado por nós, porque muitas vezes a gente pode pensar assim, eu vou lá pegar uma faca, Leomar, eu vou sacrificar o meu filho diante de um altar de um Deus estranho. Isso é feitiçaria. Sim, é grosseira. Mas quando eu desvirtuo o propósito do Shabat, eu cometi feitiçaria. Aí ele é sutil e íntimo. Porque eu não tenho como fazer a leitura do coração da pastora e ela não tem como fazer a leitura do meu coração. É aí que nós precisamos entrar naquilo que ela falou de manhã. Ela fala que há 3 tipos de feitiçaria. Ela fala da feitiçaria quando o homem no seu coração pratica a feitiçaria, é a feitiçaria íntima. Tem a feitiçaria voltada para o desvio da sacralidade, ou seja, dos rituais estabelecidos pela Torá, você desvirtua, você está cometendo. E quando você usa objetos para denotar a este objeto um valor que ele não tem, ele se torna feitiçaria. Leonardo, então se eu pegar uma mezuzá na minha casa, eu posso tornar-me um praticante de feitiçaria se eu desvirtuar o propósito da mezuzá? Pela Torá, sim. Então é muito grave o pecado de feitiçaria. Mas Leonardo, por que você está entrando no assunto feitiçaria
para falar de calendário? Porque eu vou voltar em Êxodo capítulo 12. Existiu primeiro o ritual sacrificial, para depois existir a data. Não adianta eu dominar o assunto calendário se eu não domino o assunto sacrifício. Aí que pega. Eu posso saber que tem 12 meses, que tem um 13º mês, que é Adar 2, que é o embolismo, que faz o ajuste matemático, blá, 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 blá. E na hora de eu tornar essa ferramenta útil para eu adorar ao único Deus, eu me torno um feiticeiro, porque eu desvio do propósito da existência dela. Então não adianta falar de calendário, pastor, se a gente não der solidez às questões sacrificiais. Você sabe por quê? Quando a pastora estava falando de manhã, eu vi que ela acelerou para terminar, eu não quis interromper ela. Quando ela fala da questão dos objetos, abre lá em Êxodo capítulo 32, por favor. Olha como que a feitiçaria era uma prática. Eu sei, eu vi que a senhora estava acelerando para encerrar e não seria adequado interromper a senhora. E eu sei que a senhora tinha muito mais coisa para falar, mas a senhora precisou interromper. Mas abre lá em Êxodo capítulo 32, porque nos foi dito, né, que vai ser usado como liturgia a oração do perdão pelo pecado do bezerro de ouro até a consagração de sexta-feira, que nós vamos fazer. O pecado do bezerro de ouro é um ponto alto da Torá para mostrar que, mesmo libertos de Peça, mesmo seguindo o profeta Moisés, Israel estava suscetível à prática da feitiçaria, de forma que, se Adonai não instituísse os rituais sacrificiais da Torá, seria um povo que não adoraria um único só Deus. Olha aqui, Êxodo 32, versículo 1. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Quando esse tal Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão diz: tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo tirou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxe a Arão. Ele os tomou das suas mãos e com um buril deu forma ao ouro e dele fez um bezerro de fundição. E eles te disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Um brinco que poderia servir de oferta sacrificial, que lá na frente vai ter valor para construir o Mishkan, o tabernáculo itinerante de Moisés, por um desvio de conduta do povo se tornou um objeto de adoração, porque construiu um bezerro. Então entende a feitiçaria e a idolatria andando juntos? Porque esta festa aqui, celebrada junto ao bezerro, não foi um culto religioso aos moldes da Torá para se adorar a Adonai. Aqui houve orgia entre o meio da nação. Sexual, não só orgia religiosa. Quando eles constroem o bezerro, ocorre uma distorção e uma exposição pública do pecado de Israel naquele momento, que eles fazem uma festa como os romanos e os gregos fizeram aos pés do Monte Sinai, aguardando as tábuas pelas mãos de Moisés. Um detalhe, lá na frente, as mesmas mulheres que doaram os brincos vão doar os espelhos, para que os espelhos delas servissem como base para construir a pia de bronze, onde o sacerdote e os levitas se lavavam para adentrar na presença de Adonai. Você vê que as mesmas mulheres, pastora, doam algo que se tornou feitiçaria e doam algo que se tornou sagrado diante de Adonai. Então, o livro de Levítico ainda não tinha sido instituído, Moisés estava no monte. Qual é as duas últimas porções da Torá do livro de Levítico? Berrar e Berrucotai, no monte e nos meus estatutos. É no final do livro de Levítico que Moisés termina de traduzir todo o arcabouço que Adonai entrega para ele, considerado rituais de santidade, para que o povo soubesse começar a entender o que é santo do que é profano. Só que com um detalhe. Essa instituição divina do que é santo e do que é profano por meio dos rituais da Torá, elas garantem ao povo não se vincular à feitiçaria em duas das três
questões apresentadas hoje. Porque quando você institui uma forma de sacrificar a Adonai, você livra o povo do pecado, pastora, religioso. Vamos dizer assim, que foi o que a senhora falou hoje pela manhã. E quando você entrega este arcabouço sacrificial para que o povo adore Adonai, você tira de sobre o povo o risco de que o povo se desvie por meio de uma feitiçaria, conforme foi falado de manhã no segundo quesito. Quais foram os 3 quesitos que nós falamos? A feitiçaria religiosa, a feitiçaria do coração e a outra foi a dos objetos. Você resolve o problema dos objetos e da religião. O problema que há no coração é a consequência de uma aplicação correta do sacrifício. Então, é uma profilaxia religiosa que Adonai entrega por meio dos rituais sacrificiais da Torá para que não haja em meio ao seu povo impureza, feitiçaria. Tanto é que o livro de Hebreus vai falar para nós que 3 coisas purificam uma pessoa: a água, o sangue e o fogo. Os rituais sacrificiais da Torá envolvem água, sangue e fogo. O escritor de Hebreus está falando em linha com a Torá. O problema é que é muito fácil você parar na profilaxia religiosa, pastor, envolvendo o ato ritual e envolvendo os objetos rituais. Então, se você sabe que a mezuzá é sagrada ou que uma menorá que está aqui dentro é sagrado, você sabe que tudo que não for aquilo ali é um objeto que não é sagrado. Você sabe que o sábado é o dia para adorar. Você sabe que tem o sacrifício do pôr do sol e do nascer do sol para se apresentar diante de Adonai. E o do horário do almoço ali, a minha. Essas instituições, elas vêm por quê? Porque muita gente acha que Adonai criou o sacrifício de animais. No sentido de que, quando ele entrega a Israel, aquilo ali foi uma novidade. Não foi. Os rabis e os comentaristas da Torá afirmam de forma taxativa que a prática de sacrifício de animais e sacrifício humano já era uma prática comum dos povos da terra. Tanto é que nós vamos ver aqui que no Deuteronômio capítulo 18, abre lá que a gente estava orando até recentemente, vai dizer que o motivo pelo qual os povos da terra são extirpados de Canaã é por causa dessas práticas. Olha lá para vocês verem. Adonai, ele torna aquilo que já era conhecido como sacrifício sagrado por meio de uma prática determinada por ele e pelo resultado do sacrifício, que é a ausência da feitiçaria no interior do coração. Nenhuma outra religião sobre a face da terra vai te ensinar que uma prática ritual, ela te conduz a uma mudança de conduta interior. É isso que Adonai torna sagrado. Tudo que sai disso daí, eu e você cometemos feitiçaria. Então, traduzindo, se eu vim para o Shabat, Leomar, e eu saí daqui da mesma forma que eu entrei, eu guardei Shabat e cometi feitiçaria. Porque se o sacrifício de Shabat não me tornou um pouquinho melhor do que eu entrei, eu não cumpri o propósito. Eu posso ter botado o talite, o quipá, ter chegado aqui às 8h30 da manhã, balançado para um lado, balançado para o outro, abrir a arca, lia a Torá. Eu posso ter feito tudo. Se eu não sair daqui um pouquinho mais aperfeiçoado por Adonai, Adonai enxerga a minha prática como feitiçaria. Isso é uma tragédia. Porque eu vou morrer praticando um ritual que não transforma o meu coração. Porque eu não estou imbuído da certeza de que o objetivo final do sacrifício é a conversão do coração, como a gente lá atrás usava. Hoje a palavra é o retorno, o arrependimento de pecados, a transformação de um coração de pedra por um coração de carne. Se esse não for o resultado final, tudo que nós praticarmos vai ser considerado feitiçaria. Então quer dizer que quando eu trago práticas cristãs para a minha vida que destoam da Torá, eu sou um feiticeiro. Aí é fácil, pastor, apontar para o cristão. Ele guarda o domingo, Jesus é Deus e por aí vai. É fácil identificar no cristianismo a feitiçaria.
Mas e quando ela está escondida aqui dentro e eu estou todo fantasiado de judeu e ninguém consegue enxergar isso? Esse é o resultado final do sacrifício. O fato de o resultado final ser este não me isenta de cumprir todo o processo até chegar aí. O que muitas vezes acontece é que a pessoa entende que tem que ter um coração transformado, mas ela não se submete à pedagogia sacrificial divina até ter o coração transformado. E também não é válido cumprir toda a pedagogia se o objetivo final não for a transformação do coração. Sem isso, não adianta conhecer calendário. Não adianta. É uma prática obrigatória. Olha o que diz o Deuteronômio capítulo 18. Verso 9 ao 14, que nós estamos orando já há mais de uma semana. Quando tiveres entrado na terra que o Eterno teu Elohim te dá, não imitarás as abominações dessas nações. Que abominações é essa que o escritor aqui de Deuteronômio se refere? As práticas pagãs sacrificiais. Praticava-se sacrifício com morte humana, através de sexo desordenado, bebedeira e demais outras coisas que Adonai disse, isso para mim não é santo. Não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha. Guarda essa palavra, fogo. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte aos mortos. Porque esses vão te desviar daquilo que é santo. O Eterno abomina todo aquele que faz essas coisas. É por causa destas abominações que o Eterno teu Elohim expulsa essas nações de diante de ti. Então está claro pela Torá que não era a questão da prática dos rituais sacrificiais, mas a forma a qual Adonai determinou para ser feito, que ela não era observada e exclusivamente praticada pelas nações. Lembra que Balaão, por que eu usei o exclusivamente? Porque Israel precisa e tem o chamado de cumprir o ritual exclusivamente, não tem outra prática paralela. Porque Balaão, ele tinha a prática que ele conhecia Elohims, e ele tinha uma prática a qual ele sacrificava outros deuses. Ser misto também não serve, é exclusivamente um sacrifício. Por isso que lá no passado o Eterno encerrou o domingo. Ficávamos nós guardando o Shabat e cultuando Adonai no domingo. Ele virou para nós e disse, ou é o sábado ou é o domingo. Uma leva foi embora quando nós abraçamos o Shabat. Isso tem 10 anos, pastor? Mais de 10 anos. Mas nós vivíamos nessa dicotomia. Um dia no sábado, no santo, e um dia no profano. E lá e cá. E lá, Adonai Leomar suportou isso durante um tempo. Depois ele nos exigiu que nós escolhêssemos em que dia nós cultuaremos Adonai. Só existe como dia sagrado o Shabat. Tá certo? Volta às páginas aqui do Deuteronômio. Vem aqui no Deuteronômio capítulo 13. Outra profilaxia religiosa, o profeta que diz falar em nome de Adonai, mas desvia o povo. Verso 5. Aquele profeta ou sonhador será morto. É a mesma pena do feiticeiro. Porque falou rebeldia contra o Eterno vosso Elohim, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Eterno vosso Elohim, para andarem neles. Assim tirarás o mal do meio de ti. Profilaxia religiosa. Volta à página aqui no Deuteronômio, no capítulo 12. O capítulo 12, ele cuida de determinar um local para levar o sacrifício. Ele cuida para determinar que você não saia sacrificando a Adonai em qualquer lugar. Ele estabelece Jerusalém e Sião como centro universal da adoração. Então Meca não virou centro de adoração, o Vaticano não virou centro de adoração, Beersheba em Israel não virou, Samaria não virou. Segundo Deuteronômio, capítulo 12, existe um local de culto. Ah, Leonardo, não quer dizer que o que nós fazemos aqui não é aceito por Adonai. Irmãos,
Jerusalém, segundo o profeta diz, suba Jerusalém ao vosso coração. Subir a Jerusalém fisicamente é mandamento, mas a prática religiosa do judeu espalhada em diáspora por todas as nações mostrou por meio do profeta Daniel que quando você volta o seu coração a Jerusalém, é como se você estivesse fisicamente dentro de Jerusalém adorando ao Deus de Israel. Então essas são práticas profiláticas para que nós não pensemos no Vaticano, não pensemos em nenhum outro local onde seja instituído algum sacrifício que diz sacrificar ao Deus único, mas ele não sacrifica. São cuidados que a Torá vai ter para que nós não caiamos no problema do falso profeta, do falso doutrinador, do feiticeiro, daquele que vai nos conduzir a essas práticas. Fale. Só ligar aqui. No final do Salmo 99, ele fala que é o templo o lugar da reconciliação. Por isso que muitas vezes o livro do Levítico torna-se indigesto para algumas pessoas, porque fala assim, os sacrifícios. Entenda sacrifício como um encontro. O ritual do livro de Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 8, que vai falar de morte de animal o tempo inteiro, você deve entender como os encontros com Adonai. Onde você e Adonai estão unidos, vocês estão agregados, vocês estão aderidos. Isso é sacrifício. Mas Leonardo, pelo amor de Deus, Jesus fez tudo por nós na cruz. Ele se sacrificou, ele se fez sacrifício. Não. Nós vamos ver, eu vou mostrar para vocês isso dentro do compêndio da legislação bíblica de sacrifício, que Yeshua ele cumpre e é perfeito em das quatro etapas sacrificiais obrigatórias a serem cumpridas pelo livro de Números, capítulo 28. Leonardo, pelo amor de Deus, isso é loucura. Não é. Números capítulo 28 vai dizer que eu e você temos 3 obrigações sacrificiais e que Yeshua cumpriu a dele perfeitamente. O Daniel, cadê Daniel? Machado. Achei que ele estava aqui. Daniel me fez uma pergunta esses dias, conversando com ele, que ele falava assim, Léo, como que nós que cremos em Yeshua, e uma pergunta muito sensata, inteligente dele, porque ele olhou, ele foi questionado e ele pensou. Ele falou assim, Leonardo, a Torá ela é contra o sacrifício humano. Você não pode sacrificar pessoas. Como é que a gente defende por meio da Torá o sacrifício de Yeshua por todos, se a própria Torá fala que um homem não deve ser sacrificado em prol de outras pessoas? Isaías capítulo 53 vai dizer que o propósito da existência de Yeshua encarnado na forma de homem é que ele morra pelo pecado da nação de Israel e das demais nações. Então, nós precisamos entender a palavra de Adonai à luz da palavra. É exclusivo de Yeshua o papel de morrer por alguém, de mais ninguém, para se fazer perdoar alguém. Não estou dizendo que nós muitas vezes pagamos com o sangue pela obra de Adonai. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que um sacrifício que expia e que tira pecado, ele só foi proporcionado por um homem, por Elohim. Elohim escolheu Yeshua para fazer isso, para que a prática de ritual sacrificial humano, pastora, não se tornasse algo que contaminasse os adoradores de Elohim. Como se a cada geração, Leomar, pudesse vir um que viesse se fazer um sacrifício físico para a redenção do pecado. Romanos 5. Romanos 5 vai falar perfeitamente sobre isso. Então, exatamente. De uma vez por todas. É definitivo. Mas ele é definitivo no critério expiatório. E nós vamos ver que existem outras arestas a serem ajustadas que não fala só de expiação de pecado. Existe uma oferenda pacífica, existe uma oferenda de cereais e existe uma oferenda animal que são obrigações nossas de manter em funcionamento. Isso tanto como base no primeiro como no Segundo Testamento. E nós vamos ver isso aqui. Porque se nós não entendermos a obrigatoriedade sacrificial, o calendário não vale de nada. Você vai praticar feitiçaria usando o calendário de forma errada.
Esse que foi o cuidado que me fez mudar, pastora. Que quando a senhora entrou hoje falando que qualquer detalhe da palavra de Adonai que for adulterado e praticado de forma a não cumprir a intenção de Adonai quando ele o instituiu, ele se torna feitiçaria. Eu falei, gente, como é que você introduz um calendário se o sacrifício ainda não está bem instituído? E isso para mim, pastor, isso me pegou de um jeito assim, muito forte. Pois não, pastor, vai lá. Você está preocupado, eu acredito. Porque o cristianismo anulou tudo isso. E quando não anulou, ele desvirtuou o propósito. Exatamente. É isso aí. Então tem que haver fixação isso. dessa aprendizagem sobre sacrifício. Que ela foi anulada, ela foi desfeita, ela foi destruída. Porque uma vez praticado por Yeshua, eu não tenho responsabilidade nenhuma, mas isso não é verdade. Não é verdade. Se eu não absorver na minha vida o conceito de sacrifício da Torá, o calendário não tem utilidade nenhuma. É melhor que você não faça uso do calendário se você não estiver imbuído da certeza de que o sacrifício é uma responsabilidade nossa. Porque senão você está usando a ferramenta para um propósito diferente daquele que a ferramenta foi criada. Vai lá no Êxodo capítulo 6, por favor. Hoje a pastora Sandra falava que no Êxodo capítulo 1, Israel teve 4 grandes reconhecimentos por meio do Egito. O verso 7 do Êxodo 1, vai lá no 6. Mas o verso 7 diz que Israel frutificou, Israel aumentou, Israel multiplicou e tornou-se forte. Ou revigorou-se, foi a expressão que a senhora usou. E o verso 10 vem dizendo que o feiticeiro Faraó, ele reconheceu essas 4 características de Israel dentro do Egito e ele queria impedir a multiplicação, o ajuntar contra os inimigos, a retirada de Israel da terra e que eles não combatessem contra o Egito dentro da terra. Então ele entra com 4 respostas ao que Adonai proporcionou a Israel dentro do Egito. Mas você sabe o que acontece com a cabeça do feiticeiro? Ela é limitada. Por mais que ele seja astuto, ele não alcança a plenitude da mente de Adonai. Que história é essa, Leonardo? Vira lá no capítulo 6 do Êxodo e vamos ler os versos 6 e 7. Êxodo 6, versículos 6 e 7. Portanto, dize aos filhos de Israel: Ani Adonai, eu sou o Eterno. Eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, livrá-los-ei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e grandes juízos. Verso 7. Eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Elohim. Então sabereis que eu, o Eterno, o vosso Elohim, que vos tiro de debaixo da carga dos egípcios. O que é, na prática sacrificial, esses 2 versículos? Nós já estudamos isso aqui. As 4 taças de Pessa. Então, aonde o agoreiro tentou neutralizar Israel, Adonai estabelece 4 atos sacrificiais para dizer ao agoreiro: eu sou Elohim. Então, cada vez que Israel e os seus adeptos levantam a primeira taça, a segunda taça, a terceira taça e a 4ª taça no Seder de Páscoa, de Pessa, é você e eu reconhecendo que quem mudou a intenção do feiticeiro foi Adonai, e aquilo se torna como um ato sacrificial na celebração de Pessa. São as 4 etapas mais importantes do Seder, é reconhecer que Adonai nos tira de debaixo da carga, nos livra da servidão, nos resgata com o braço estendido e nos toma por povo. Então ele pega a intenção do feiticeiro e dá àquele a quem livrou não um motivo para gozo e alegria, mas para ser um ato sacrificial de gratidão. Opa! Então, aqui entra um conceito de
shelamim. Ele torna uma ação de vitória não em júbilo, mas em sacrifício para o vitorioso. Olha como Adonai trabalha. Ele te dá a vitória, mas ele não deixa você usar aquilo para distorcer que eu, Adonai, Erie, Asher Erie, eu sou o que sou, Moisés, tirei Israel do Egito. Em todo tempo, Adonai estabelece o sacrifício para que o homem se retorne e volte para ele. Adonai. É aí que é o ponto alto de entender o relacionamento do sacrifício. O sacrifício é a única forma de fazer o homem reencontrar-se com o relacionamento que tinha no princípio com Adonai, face a face. Adonai escolhe o dia, a hora e o local de dizer: eu sou Adonai. Aí o calendário vai te guiar ao longo de 12 meses para saber quando é que eu vou me encontrar com Adonai. Aí eu e você podemos manuseá-lo e fazer bom uso dele. Se não, Leomar, eu sou um feiticeiro travestido de judeu, fazendo o que não devo com uma grande ferramenta que Adonai deu à casa de Israel por meio da tribo de Issacar. Sim. O Sanhedrin, aquele que era o que observava a lua para dizer ao povo: é Shabat, é lua nova, é Sukkot, a testemunha fiel do Sinédrio, o Sanhedrin, que eram homens dotados de conhecimento da Torá, mas eram todos da tribo que tinham um salário bem pago. Esses dão início ao primitivo calendário judaico. Aí depois Hillel, lá na frente, lá depois do cativeiro babilônico, ele torna isso um compêndio matemático para que as nações pudessem entender a vida judaica por meio de sacrifício. E essa volta toda, nós vamos começar passo a passo a partir do sábado que vem, porque aqui eu preciso complementar a questão sacrificial. Nós vamos entrar em sacrifício diário, sacrifício semanal, mensal, anual, e vamos mês a mês com as datas festivas, e vamos a Shaharit, Arvit, Minha, Kabbalat Shabbat. São horas que Adonai fala assim: eu vou visitar a terra. É sagrado. É um momento de sacralidade entre o impuro e o puro, mas o impuro se tornando puro para naquele instante estar puro na presença de Adonai. Isso é sacrifício na Torá. Como é que a gente pode admitir a ideia de que eu só preciso estar aqui sábado, eu só preciso vir no domingo, eu só preciso... Quando a gente... eu vou usar a palavra aqui para não... Quando a gente despreza um sacrifício, nós estamos desprezando a oportunidade que o santo nos dá de encontrar com ele. Quando eu fico na cama até mais tarde, hoje eu vou dormir até mais tarde, aí eu faço assim. Porque se você tem uma justificativa plausível para não estar aqui pela internet, você pode estar aqui na presença de Adonai. Mas se você não veio porque você não quis comparecer, você perdeu a oportunidade que Adonai deu de você penetrar a presença de Adonai. O momento sagrado. Moisés ali na sarça, ele teve um momento sagrado. Se Moisés deixa passar aquele instante, ele não seria Moshe. Ele não seria o libertador de Israel. Lembra do conselho de Eli para Samuel? 3 vezes. Na terceira, Eli vira para ele e fala: Samuel, quando ele te chamar, você diga: Hineni, eis-me aqui. Mas ele era um jovem de 12 anos de idade, então Adonai foi elástico. Moisés era um homem de 40. Era aquele instante. Era aquele instante. Abre lá no Números capítulo 28, para a gente começar a ver sacrifício. Levi, passa o próximo ali. Se nós entendermos o versículo 2 de Números capítulo 28, a gente entende todo o compêndio sacrificial da Torá. Todo. E a gente quebra paradigmas, pastora, que são assim extremamente comuns e que estão mais embutidos na nossa vida do que a gente pode imaginar.
Olha lá o que diz o Bamidbar, o Números, capítulo 28, versículo 2. Tzav et Bnei Israel ve'amarta alehem et. Aquelas 3 palavras. Korbani, Larmi, Leishai. Resh, Nihohi, Tishmeru, Lehakriv, Li, Bemoado. Por que eu fiz questão de botar o hebraico ali? Porque eu vou mostrar para vocês 4 traduções daquele texto ali. Vamos primeiro na nossa tradução do padre, João Ferreira de Almeida. Capítulo 28, versículo 2. Ordena aos filhos de Israel e diz-lhes: cuida de apresentar-me a seu tempo determinado a oferta, meu manjar para as minhas ofertas queimadas, como cheiro suave para mim. Essa não é uma tradução ruim. A gente aqui consegue entender perfeitamente o que Adonai tem por intenção com o sacrifício. Mas eu quero mostrar mais 3 traduções para você. Aquela ali. Ordena aos filhos de Israel e diz-lhes: o sangue do meu sacrifício e as partes queimadas no meu fogo, para serem aceitas com agrado por mim, tereis cuidado para oferecer-me a seu tempo. Passa o próximo, Levi, por favor. Ordena aos filhos de Israel, dizendo: meu presente, meu pão para meus fogos, o odor de meu agrado, vós os guardareis para apresentá-los a mim em seu tempo. Passa a próxima. Esse daqui é uma tradução que ele já dá uma conotação de compreensão. O que está em parênteses não é o original, mas é a compreensão do tradutor em cima daquilo que ele enxerga no versículo. Ordene aos filhos de Israel, diga a eles: vocês deverão ser cuidadosos em me oferecer, entre parênteses, cada oferenda comunal, tamid, a oferta diária, tamidim, a oferta diária, em seu tempo apropriado, inclusive, entre parênteses, o sangue de minha oferenda, entre parênteses, e as partes do animal queimado no altar como, fecha parênteses, minha comida, em meus fogos, um aroma agradável para mim. Agora vamos ler sem os parênteses. Volta, Levi. Isso. Ordene aos filhos de Israel, diga a eles: vocês deverão ser cuidadosos em me oferecer, em seu tempo apropriado, inclusive minha oferenda, minha comida em meus fogos, um aroma agradável para mim. Por que eu fiz questão de mostrar essas 4 traduções? Porque elas só têm uma coisa em comum. Qual é o que tem em comum nas 4 traduções? Em seu tempo. A única coisa que os tradutores da Torá compreenderam de forma unânime nesse versículo é que há um tempo específico para apresentar a oferta a Adonai. Por que eles fazem questão de falar sobre esse tempo específico? Porque eu e você não somos aptos a determinar o momento que nós penetramos a presença de Adonai. Mas é Ele que determina. Nesse ponto, se nós compreendermos este detalhe, que é Ele que determina, a nossa vida faz assim, ó. Porque eu busco Adonai quando eu estou aflito, quando eu estou em aperto, quando falta dinheiro, quando eu não tenho saúde, quando alguém precisa. Não quando Adonai quer que eu o procure. Não que Adonai não aceite do homem aquilo que ele espreme de mais sincero do coração na hora de aperto. Não estou negando isso, mas Adonai vai convidá-lo a penetrá-lo na hora que ele diz: eu visitarei você. Eu visitarei vocês. Meus irmãos, Lucas, o último capítulo de Lucas é o 24 ou 23? É o 24? 24. Vai dizer assim, Yeshua, pastora, ressurreto, pronto para ser ressurreto, para os apóstolos: ficai em Jerusalém, até que dos céus sejas revestidos de autoridade.
era um momento que eles teriam, que eles enxergariam a presença divina sobre eles, eles seriam preenchidos e dali eles sairiam a pregar a palavra de Adonai por meio das doutrinas do Mashiach, porque havia um tempo para eles aguardarem. Não eram eles que determinavam o tempo. Eu vou bater nisso igual um martelo na cabeça de vocês no sábado que vem. Porque eu não determino o tempo da minha vida, eu não determino o tempo da vida de alguém. Uma das coisas mais impactantes que um médico recebe de pergunta de um paciente que vive em dificuldades é: quanto tempo eu tenho de vida? Oxalá não viesse uma pergunta dessa sobre mim na minha vida. Sabe por quê? Porque os sábios vão dizer que para tal doença a expectativa de vida é de tantos anos em determinado estágio. Hoje a estimativa de vida do brasileiro é de 73 anos de idade. O Salmo 90 diz: Adonai, ensina-nos a contar os nossos dias de maneira tal que alcancemos um coração sábio. Não é da forma como a gente enxerga a longevidade da vida. Não é. Se nós não entendermos o conceito bíblico de tempo, que ele é instituído por Adonai, aonde que Adonai manifesta a autoridade dele sobre o tempo? Quando ele chega para Moisés, abre lá, capítulo 12, marca o capítulo 28 aqui. Olha onde é que Adonai toma sobre si a autoridade sobre o tempo. Falando a título de calendário, porque o Gênesis capítulo 1, ali Adonai outorga quanto tempo dura um dia. É de um pôr do sol a outro. Ali ele determinou 24 horas, é uma determinação humana. O dia não tem 24 horas na Bíblia. O dia ele vai da primeira estrela do céu que apaga a luz solar até a próxima. Se isso tem 22, 23 ou 24 horas, depende do local do globo terrestre onde você está. Não é esse o tempo de Adonai. O tempo de Adonai, ele é determinado e foi tarde e manhã. Ali ele se torna senhor do tempo. Ali ele determina sobre a criação, que ele diz qual é o início e qual é o fim. Tudo que fugir a isso é feitiçaria. Entende por que eu precisei começar no gancho do que foi falado de manhã? Se eu, pastor, tentar determinar para mim esse tempo, eu estou praticando Torá e estou fazendo feitiçaria ao mesmo tempo. Cronos é no grego. Tempo no hebraico não tem a significação de cronos. As 24 horas é o cronômetro que vem de cronos do grego, não é o conceito bíblico de tempo. Você sabe por quê? Porque quando Josué estava em batalha, ele virou e falou assim: o sol para. Ele parou o tempo. Porque se o tempo ele é regido pelos segundos, minutos e horas, e isso tem uma franca relação com o movimento astronômico, não tem? O movimento de rotação da Terra, não é assim que funciona? Em volta do Sol, no próprio eixo, e depois a translação em volta do Sol, não é isso que determina os dias, os meses e os anos no calendário gregoriano? Ele vira e fala assim: eu paro o Sol. O Sol nunca moveu, o Sol esteve sempre parado. Ele parou o tempo. Por isso Adonai é como se ele olhasse assim de cima, ele vê a Sandra que nasceu, a Sandra criança, a Sandra adolescente, a Sandra jovem, a Sandra mulher madura, casada com 3 filhos, e a Sandra de hoje. Adonai, pastora, vê no mesmo patamar. Ele não precisa esperar o envelhecimento dela para conhecer a história dela, nem a minha, nem a de vocês. Ele é dono do tempo. Mas a nossa cabeça, tempo é 1 segundo, 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês. Não é. Salmo 139, 16. Obrigado, Filipão. Já estou quase estourando ali. Salmo 139, 16. Salmo Bereshit, né? Logo o que sedimenta isso daí mesmo. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim no teu livro foram escritos quando nenhum deles
Havia ainda, perfeito. Davi falava, tu me conheces antes mesmo de eu ser criatura informe no útero da minha mãe. Davi reconhecia isso da mesma forma. É o mesmo homem falando isso. O Salmo 139 é de Davi. Então, essa observância de tempo, irmãos, é grave, gravíssimo. Você celebra festa fora do tempo. Você apresenta sacrifícios fora do tempo. Você apresenta dízimos e ofertas fora do tempo. E nós temos um arcabouço da Torá regido pelo tempo de Adonai. Mas, Léo, Êxodo capítulo 12. Vamos lá, para eu não deixar de entrar em Êxodo capítulo 12. Adonai institui o tempo quando ele liberta Israel. E aqui está um confronto que muitas pessoas têm de compreender que primeiro veio o sacrifício para depois vir o calendário regendo esse tempo. Por quê? Porque o normal é existir um calendário e você agrega datas festivas ao calendário. É São João, é São Pedro, Santo Antônio, São Benedito, Natal, dia de criança, dia de pai, dia de mãe, tudo feitiçaria, segundo a Torá. A Torá, nos moldes que ela foi dada a Moisés, diz assim, capítulo 12, versículo 1. Disse o Eterno a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro mês do ano, Rosh Hodesh de Nisan, tá certo? O mês de Nisan, inaugurado no capítulo 12. Adonai diz que no pôr do sol do primeiro dia de Nisan é o primeiro dia do ano. Mas baseado em que Adonai fez isso? Qual foi a referência de tempo que Adonai usou para instituir Nisan como o primeiro dia do ano? Alguém sabe me dizer? Qual foi a referência de tempo? Ué, se você está dizendo que a semana começa à 00:01 do domingo, não é? O domingo não é o primeiro dia da semana, então de sábado para domingo, 00:01 é o início de uma nova semana. Você tem uma referência. Qual é a referência divina para estabelecer Nisan como o primeiro dia? Alguém sabe me dizer? Pôr do sol tem o ano todo. A saída do Egito? Não. A maturação da cevada na terra de Israel é o marco de tempo de Adonai, então não tem cronômetro. Você entende, Léo, que se Adonai atrasar a maturação da cevada uma semana, você tem que atrasar o início de um ano em uma semana? Não estou dizendo que ele fez isso na terra de Israel. Eu só estou dizendo que se ele quiser mudar o tempo, ele vai usar como uma referência para ele a cevada na terra de Israel. Por quê? Porque existe o sacrifício de Páscoa marcado para ser feito no dia 14 de Nisan ao pôr do sol. Então é 15 de Nisan ao pôr do sol. É a virada do dia 14 para o 15. É Páscoa, é sacrifício. Morte aos primogênitos. Sacrifício. Ele estabeleceu um tempo. A gente não tem controle sobre a maturação da cevada em Israel. Quem dá a chuva, quem prepara o solo, quem faz o campo florescer em Israel é Adonai. Faltou agricultura em Israel, pede-se a referência de tempo em Israel. E o mais importante de tudo, pastor, a terra de Israel, é por isso que ela é profética. A agricultura é a base da existência do povo judeu. É a base. Eles podem ser tecnológicos, podem ter tudo isso daí. Ter o Mossad lá que sobrevoa o deserto, lá abaixo do radar, não sei quantos metros, tudo. Mas a essência da existência de Israel é a terra de Israel. Enquanto houver terra de Israel, há povo judeu. Enquanto houver povo judeu, há terra de Israel. Então Israel como nação é o termômetro? Não, é o relógio das nações. Porque por Israel você sabe se o Messias está à porta, se o Messias demora, se o tempo de uma profecia se cumpriu. Por isso que Israel sempre existirá. Abraão, se passarem os céus e a terra e as estrelas deixarem de existir, o meu pacto contigo, ele finda, Abraão. Porque não vai existir terra se não houver sol, estrela, lua, porque isso é a criação básica da divindade. Isso é calendário judaico. Isso é calendário.
João capítulo 4, ali ele vai falar que a ceifa do trigo está pronta. Ele fala que muitos são aqueles que são chamados, mas poucos são os que atendem. Ele vai dizer que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Ele usa dessa autoridade sobre o tempo inteiro. É isso aí. O profeta Jeremias, na questão que você está nos ensinando, a questão do ser chamado, porque o sacrifício, você responde ao chamado de Adonai, né? Isso eu acho que foi um ponto alto, de a gente entender que eu preciso estar aqui não por mim, mas porque o Eterno me chamou. Claro que é por mim e por outro, mas para atender um chamado. O profeta Jeremias acusa Israel quando ele fala ali, eu acho que no capítulo 35, ele fala bem assim: eu vos chamei, mas vos não responderam. Não responderam ao chamado, não se apresentaram em sacrifício no tempo determinado. Por isso que Yeshua vai estabelecer essa preocupação ali em João capítulo 4, que ele diz: olha, ele não vai falar de data, ele vai falar de um tempo. Olha, os campos brancos estão, para que você possa despertar para o tempo e não para uma data estabelecida. Essa questão do desprezo em relação ao tempo que os profetas anunciaram é tão grave que o capítulo 53 de Isaías vai começar assim: quem deu crédito à nossa pregação? Aí ele diz assim: você não deu crédito? Então vai vir um que não tem formosura, que não tem beleza em seu rosto. E aí ele começa a descrever o caráter de Yeshua, para que pelo menos eles entendam que haverá um tempo messiânico estabelecido, quando aquele homem, com aquelas características do capítulo 53 de Isaías, se apresentasse, você saberia que havia um tempo de Adonai estabelecido. Em parte, Israel creu. Em parte, Israel não creu. Em parte, a humanidade crê. Em sua maioria, a humanidade não crê. Porque esse do capítulo 53, por meio de uma feitiçaria romana, ele nasceu no dia 25 de dezembro, fora do tempo. Fora do tempo. Então ele não é Messias. Quem deu crédito à nossa pregação? Isaías vai bater nisso, e aí ele vem com um caráter desgostoso de um Messias que não atendia às expectativas humanas. Aí ele faz uma breve aparição de 33 anos e avisa: haverá um tempo para a minha volta. Essa leitura do sinal de tempo, você e eu vamos aprender no calendário. Quando a gente, no final de Sukkot esse ano, qual é o nome do 8º dia de Sukkot? Shemini Atzeret, que o povo judeu se reúne todo diante do muro e aguarda: vem Mashiach, vem Mashiach, vem Mashiach. Não fica aquela coisa mística de que ele vai vir e vai ser. Está estabelecido. A Torá sabe que ele vem. Vem Mashiach, vem Mashiach. E o povo judeu aguarda o Mashiach. Clama por ele. Não é aquela coisa mística da feitiçaria, de que vai acontecer um dia e esse dia vai surpreender. Sim, esse dia não está escrito a data, a hora, o minuto, mas tem um ciclo bíblico para te fazer entender que tem um tempo para ele vir. E não é uma coisa mística de que ele vai cair de paraquedas, fui pego de surpresa. Não é assim, pastor. Lê. João capítulo 4, Léo, diz assim no verso 34: disse-lhe Yeshua: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, é realizar a sua obra. 35 ele diz: não dizeis, ainda há 4 meses até a ceifa? Eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já o seu salário, desde já a ceifa, a colheita para a vida eterna. E assim se regozijam tanto o semeador como o ceifeiro, pois é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho.
Muito obrigado. Texto perfeito. Fala, Marcelo, o que você queria falar. Só para eu finalizar no outro slide. Ô, Levi, passa o slide para mim. A maturação da cevada. Isso. 1 Coríntios 3, versículo 6. Isso. Existe uma relação direta com essa questão de tempo num dos sacrifícios da Torá chamado festa de Rabicurim, as primícias. Quando você tem o tempo da cevada, você tem o tempo do trigo, do figo, da romã, da tâmara, da azeitona e faltou da uva. As 7 espécies que marcam o Shivat Haminim, as 7 espécies que caracterizam a terra de Israel. Cada um daquele momento é uma forma sacrificial que Adonai introduz para que você devolva a Adonai parte do que você recebeu. Então, se eu, pastora, sou o agricultor, eu fico olhando lá para a cevada. Maturou, a primeira que maturar eu tiro e levo ao meu criador. Isso é primícia da cevada. Pensa. Quando o trigo ele matura, eu tiro o trigo, pastor, é Shavuot, eu tenho que ir lá e entregar. Por que a gente conta 49 dias do Homer? Porque o meu campo matura diferente do campo dela, dele e de cada um de vocês. Então, num espaço de tempo de 49 dias, todos os campos têm que estar maduros. Então, o mandamento diz, não comerás espiga tostada, nem cereais tostados, até que entregue as primícias da cevada e do trigo ao seu Criador. Esse é o mandamento, que nós vamos estudar ele lá na frente. Primícias. Se o meu maturou, Leomar, no 10º dia do Homer, eu tenho que ir no 10º dia do Homer e entregar. Aí eu posso comer pão tostado. Se o seu for até o 49º, você fica 49 dias esperando essa maturação. Agora, na sua uva, na sua romã, no seu figo, é do mesmo jeito. Fruto, ele madura quando Adonai permite que ele amadureça. Ele é dono do tempo. Eu vou trazer um fruto do Espírito de Gálatas capítulo 5 no tempo que Adonai tornar ele maduro para que eu o entregue como oferta. Mas o benefício é para ele, não é para mim. Eu sou paciente, é benefício para ele que lida comigo. Eu sou longânimo, é benefício para ele que lida comigo. Essa relação de fruto da terra e o fruto do Espírito precisa acompanhar a cabeça no calendário. É por isso que eu falei, se nós não entendermos sacrifício, não adianta estudar o calendário. Olha ali. Que história é essa, Leonardo, de sacrifício aceito por Adonai na palavra? Muita gente tem a falsa impressão, e ela é uma doutrina grega, de que Adonai é alimentado pelo sacrifício do povo. Adonai depende das nossas orações. E isso é Zeus na Grécia, que segundo a mitologia ele ficava forte quando seus adoradores o adoravam e ele ficava fraco quando os adoradores o abandonavam. Tá certo? Isso é Zeus. O Elohim de Israel, no ritual sacrificial instituído na Torá, ele vai fazer uma referência que, se vocês analisarem as 4 traduções que nós ouvimos, tem uma outra coisa além de tempo, que é uma particularidade comum às 4 traduções, é a palavra fogo. Porque tudo que era oferecido era queimado no altar. Porque quando você queima, você tira aquilo da sua forma original e transforma em cinza, porque pertence somente a Adonai. Então, Léo, se você trouxer um fruto do seu campo para Adonai, aquele fruto ele precisa ser queimado ou consumido. Ele não pode ficar para uso em qualquer outra atividade, porque ele é sagrado. Olha lá que interessante aquilo ali. Deuteronômio 4, 24. Pois o Eterno, seu Elohim, é Elohim zeloso, é fogo consumidor. Ele vem ao altar para consumir o sacrifício.
Mas Léo, você falou de Deuteronômio capítulo 12, só existe um altar. Entende a necessidade de você se localizar? Se o seu coração não estiver imbuído de ter em seu coração esse conceito, você vai ter dificuldade de entender como o altar do sacerdote no tempo dos levitas ali, aquele fogo era consumido. Olha lá. Isaías 30, 27. Vejam. De longe vem o nome do Eterno, com sua ira em chamas e densas nuvens de fumaça. Seus lábios estão cheios de ira e sua língua é fogo consumidor. Passo próximo. Hebreus capítulo 12. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos ao Eterno de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Elohim, ele é fogo consumidor. Essa expressão fogo consumidor é uma expressão usada recorrente na palavra para dar vida àquele fogo do altar que descia e consumia o sacrifício. Porque o fato da inexistência de um altar físico em Jerusalém hoje não pode atribuir a Adonai incapacidade de consumir o nosso sacrifício. O que é isso? É a aceitabilidade do sacrifício. Vocês já perceberam que tem dia que a gente vem para cá, seja o Shaharita, o Arvita, o negócio está... Às vezes Adonai não se apresentou como fogo consumidor para consumir aquele sacrifício. Mas tem dia que, se você fechar os olhos, é como se você se sentisse Adonai palpável aqui dentro. Ali tem um fogo consumindo a adoração feita a Ele, mas, pastora, com reverência, de forma aceitável, com temor, porque Ele é Elohim, de fogo consumidor. É nisso que nós vamos entrar a partir do sábado que vem. Nós vamos entender a importância da oferta física, que eu não posso deixar de apresentar. Hoje traduzido por uma questão financeira que a gente traz. Hoje é uma oferta de doação que a gente faz em qualquer instância que a gente possa doar. Aquilo ali é o físico. Mas nós vamos entender a tradução daquilo para que não seja uma feitiçaria. É isso que nós vamos dar continuidade a partir do sábado que vem. Passa o próximo, Levi, só para eu ter certeza. Isso. Aí nós vamos entrar nos tópicos do calendário, nós vamos entrar entendendo para depois a gente olhar a data e entender os 12 meses, como é que é esse negócio de ano embolísmico que vira um ano bissexto. Isso daí não é o primordial. A base está constituída no sacrifício. Enquanto o calendário for visto como sacrifício, a ponto de no ano que vem nós já não vamos mais soltar o calendário da forma como está. Vai ter o calendário de datas, igual aquele de escritório que você quer olhar a data, e vai ter o calendário sacrificial. Vão ser duas coisas diferentes. Porque tem gente, pastor, que pode se acomodar de só querer saber data. Mas vai ter gente que vai querer conhecer as datas por meio dos sacrifícios. Aí nós vamos ter como diferenciar isso na nossa prática cotidiana de vida com Adonai. E aqui já vai um recado. Tem sacrifício diário 3 vezes ao dia, sacrifício semanal, mensal e anual. O mais difícil de cumprir é o mais simples de todos, que é o sacrifício diário nas 3 horas de oração. E é por ele que nós vamos começar, quando começar a falar de sacrifício. Amém? Shabbat Shalom.